Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Yara e nessa aula nós vamos falar sobre imigração nos dias atuais. A imigração no Brasil faz parte da nossa história e atualmente ela continua aumentando. A tendência atual é a entrada de imigrantes de países subdesenvolvidos, marcados por crises econômicas que encontram no Brasil uma oportunidade de recomeçar. É sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Nesse mapa, nós vemos os estrangeiros migrantes que vieram para o Brasil no período de 2010 a 2016. Essas setas mais largas que nós observamos mostram a concentração de imigrantes vindos da América do Sul, mas além da América do Sul, vem de outras regiões do mundo também. E muitos desses imigrantes recentes, principalmente da América Latina e da África, permanecem no Brasil de forma ilegal. O que muda com a lei de imigração? Bom, a nova lei substitui o antigo Estatuto do Estrangeiro de 1980, que foi justamente no período do regime militar. Essa antiga lei, ela adotava uma postura de segurança nacional e de criminalização do estrangeiro. Já na nova lei, essa migração trata do movimento migratório como um direito do imigrante, do humano, combatendo a xenofobia e a discriminação contra o imigrante. A nova lei de número 13.445, de 24 de maio de 2017, facilitou o processo de obtenção de documentos para legalizar a permanência do imigrante no Brasil, bem como acesso ao mercado de trabalho regular e serviços públicos. Os imigrantes não podem mais ser presos por estarem de modo irregular no país. Permite aos imigrantes que eles se manifestem politicamente, associando-se às reuniões políticas e sindicatos. Diferente do Estatuto do Estrangeiro, a lei também trata dos brasileiros que vivem no exterior. A nova lei repudia expressamente a discriminação e a xenofobia. A política de vistos humanitários foi institucionalizada. Então, todos esses novos direitos foram atribuídos ao imigrante a partir dessa nova lei de imigração. Aqui nós vemos o número de imigrantes que entraram no país no período por ano durante de 2010 a 2016. Boa parte desses migrantes só conseguem trabalho de baixa remuneração e com pouca remuneração eles vivem em uma situação precária, né? Eles procuram justamente em outro país melhorar sua condição de vida, mas nem sempre isso acontece. Aqui nós temos algumas imagens, né, de imigrantes à procura de emprego. Logicamente, eles acabam se submetendo a qualquer tipo de trabalho para poder sobreviver e encontram dificuldades com a adaptação, com a cultura, com a questão da língua, né? A própria alimentação, muitas vezes, é uma adaptação que eles têm que passar também. Refugiado, né? O refugiado quem é? É a pessoa que deixa o país de origem por motivos que põem sua vida em risco. Quais são esses motivos? São os conflitos, as perseguições étnicas, políticas e ou religiosas e os desastres naturais. Eles fogem em situações limites, em situações onde ocorrem catástrofe e em situações onde eles correm o risco de morte. Aqui nós temos aqui duas imagens mostrando as formas que eles utilizam para sair do seu país de origem, né? Muitos saem caminhando, né, em grandes grupos, outros se arriscam a fazer a travessia de oceanos em barcos superlotados, né? E agora nós vamos falar um pouco sobre os haitianos no Brasil. O Haiti é um país que apresenta uma situação sanitária com os piores indicadores de saúde das Américas, o que inclui elevados coeficientes de mortalidade materna e infantil, desnutrição, altas prevalências de doenças infectocontagiosas, como a cólera, a malária, a AIDS e a tuberculose. As catástrofes, né?
As catástrofes são um dos grandes motivos para a saída dos imigrantes do seu país de origem. No caso dos haitianos, existe um histórico de catástrofes que impulsionou esse povo a sair do seu país e buscar um local mais seguro para os seus familiares. Em 2014, o Haiti sofreu com chuvas que destruíram o país, vitimando cerca de 16 mil pessoas. Nesse mesmo ano, um furacão Jeanne que afetou aproximadamente 300 mil pessoas. Em 2008, o povo haitiano sofreu com os furacões Gustave e Hanna, que deixaram centenas de pessoas em situação de emergência. No ano de 2010, o Haiti foi atingido pelo terremoto mais grave da sua história, que destruiu Porto Príncipe, capital do país, deixando cerca de 220 mil pessoas mortas. Além das catástrofes, ele é marcado também por instabilidade política e pela sua extrema pobreza. A imigração boliviana, né, o povo boliviano que também veio morar aqui no nosso país. Eles representam a maior comunidade latino-americana do Brasil, no Brasil. Na década de 80, muitos jovens migraram da zona rural da Bolívia, atraídos pelas oportunidades de trabalho. Quais as razões que levaram os bolivianos a migrarem para o Brasil? Primeiro, foram as condições socioeconômicas encontradas aqui e também as condições socioeconômicas que eles tinham lá no seu país de origem. O Brasil foi visto por eles como um país de oportunidades e com uma população hospitaleira. E, além disso, o tráfico humano. O que é o tráfico humano? É quando a vítima é retirada do seu ambiente, da sua cidade e até de seu país e fica com a mobilidade reduzida, sem liberdade de sair da situação de exploração, seja ela sexual ou laboral, ou seja, do trabalho, ou do confinamento para remoção de órgãos ou tecidos. Então, o tráfico humano é quando eles vêm numa condição onde eles são praticamente prisioneiros de uma condição, né? Seja ela para serem explorados sexualmente, seja para trabalharem para alguém e não terem seus direitos preservados, ou até mesmo quando eles são confinados com o objetivo de retirar órgãos, né, deles para comercialização. Os sírios no Brasil. Os primeiros grupos entraram no Brasil no final do século XIX e muitos se fixaram em São Paulo. Quais foram as razões que levaram eles a virem para o Brasil? Eles chegaram aqui no século XXI, na condição de refugiados. Vieram fugindo de perseguições religiosas para trabalhar no comércio e em 2011 eles tiveram lá no seu país uma guerra civil, que foi uma das razões que fizeram com que eles saíssem do seu país e fossem buscar segurança em outros países do mundo, não só no Brasil. Os venezuelanos no Brasil. É a maior migração da história recente da América Latina. Os países de destino são principalmente a Colômbia, o Equador, o Peru e o Brasil. As razões que levaram os venezuelanos a virem para o Brasil foram, entre 2014 e 2017, mais de 1 milhão de pessoas deixaram a Venezuela em razão da crise econômica, política e social que afeta o país. As más condições de vida do seu país também, o aumento da violência e da pobreza, a grande dificuldade de adquirir produtos de necessidade básica. Estima-se que em 2017, entre 40 e 60 mil venezuelanos chegaram no estado de Roraima e muitos se submeteram às condições precárias de trabalho e de moradia. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu vou deixar aqui uma atividade para vocês, da página 122 a 123, a quarta e a quinta questão da página 125. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.